Bom dia, pessoal, bem-vindo ao meu canal, caminhando no conhecimento da palavra de Deus, né? Agradeço de coração e desde já peço que vocês compartilhem, dê um joinha para que esse vídeo alcance um número maior de pessoas, que a mensagem de Deus possa ser proclamada. E também que possam fazer perguntas dentro do contexto, dentro do tema, para que a gente desenvolva, né? Eu também estou aprendendo aqui, né? Que a gente cresça junto, ok? E como sempre eu inicio dando também uma introdução sobre o meu Botafogo. E hoje é um dia muito importante. Às 19 horas ele estará enfrentando Fortaleza, lá no campo deles. Fortaleza vem de várias derrotas, como o Botafogo, e o Fortaleza vai fazer de tudo para ganhar esse jogo, porque ele pode se aproximar da zona de rebaixamento, então vai ser um jogo duro, tipo uma decisão de Copa do Mundo para nós, que se o Botafogo ganhar, ele assume novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer, né, dentro do possível, como eu disse, não deixar que isso tome conta do coração, a pessoa passar mal, ir para o hospital, não é isso, né? Os jogadores passam, vem outras partidas, enfim, é isso que eu queria falar. Agora, voltando aqui na palavra, o tema de hoje que eu quero falar é sobre os idosos, o cuidado com os idosos, né? Com eu me incluo. Então eu busquei algumas passagens na Bíblia, por exemplo, Moisés. Eu não sei se vocês sabiam, Moisés atingiu 120 anos de idade. Naquela época se vivia bastante, né? E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido, né? E ele tinha 80 anos de idade quando liderou a saída do povo de Israel do Egito. A única dificuldade que ele tinha, parece que ele tinha um problema de dicção, de se comunicar, e aí ele orou a Deus e colocou esse problema, e Deus então pediu que ele chamasse o irmão dele, Arão, para que se comunicasse melhor lá com o Egito, com o faraó. Então, estou exaltando assim, porque a questão do idoso, né? Às vezes a pessoa, alguns, não todos, né? Alguns acham que o idoso não tem mais valor, e às vezes até o idoso também se sente assim. Então, vamos buscar esses ensinamentos da palavra. Moisés, com 80 anos, liderou um povo que ficou vários anos escravo no Egito. E todas essas referências, que está em Deuteronômio 34:7, eu vou colocar aqui na referência depois para vocês pesquisarem e ver essa história, linda história da palavra de Deus. Então, o Senhor Deus, concede e ama os idosos e conferiu-lhe muitas de suas responsabilidades mais importantes. O próprio Moisés recebeu a tábua, né, dos 10 mandamentos, e depois em Levítico, na Bíblia, que é o livro das leis, lá coloca-se várias ordenanças de respeito. Por exemplo, levante-se na presença dos idosos, honre os anciãos, temam a Deus, eu sou o Senhor. E em Provérbios, já mais adiante, fala, ouça seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Eu me lembro que quando eu estudava, né, minha tenra idade lá, a gente, quando chegava alguém na porta da sala de aula, a gente tinha que se levantar quando chegava a visita. E quando o professor falava, a gente tinha que levantar o dedinho. E hoje em dia, como que está? Será que é assim que acontece? Eu acho que não. Aqui a palavra de Deus também diz assim, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, e mulheres idosas como as suas mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. São os ensinos da palavra de Deus, para que a gente possa viver bem,
né? Em livro de Salmos também fala assim, na velhice, mesmo na velhice, se referindo a nós, daremos fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Sara também, que é outra personagem da palavra de Deus, ela envelheceu, ela tinha idade, tinha 90 anos de idade, e Abraão tinha 100 anos de idade, quando ela se engravidou. Um anjo apareceu ao Abraão e falou que eles teriam um filho. Então Abraão prostou-se em rosto, em terra, riu-se, quando o anjo falou para ele, e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos gerar um filho? E poderá Sara, a sua mulher, de 90 anos, gerar um filho? E ela gerou o filho. Lá em Isaías fala assim, em outra passagem da palavra de Deus, mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que o sustentará, desculpa. Eu o fiz e eu os levarei, e eu os sustentarei e eu os salvarei. Porque lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que fala, então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem. Então foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou. Ele conhece todo o nosso andar, todo o nosso caminhar. A palavra de Deus diz também que não cai uma folha de uma árvore sem motivo, sem que Deus não saiba o porquê. Então Deus é o nosso projetista, Ele que nos fez, Ele sabe de todos o que passa no nosso coração, nossos sentimentos, nossos desejos, nossa alma, enfim, sabe das nossas fraquezas, sabe que a gente erra, como eu sou um pecador, primeiro que eu vos falo, mas por isso que Ele enviou Jesus Cristo ao mundo, para que todos aqueles que nele creem em Jesus não pereçam, mas tenham vida eterna. Como eu disse em vídeos anteriores, por que Jesus? Porque foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que entregou o único Filho amado que Deus tinha, que se fez pecado por nós, entende? Ele conviveu na terra, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele chorou, mas não pecou, porque era um plano de Deus, né? Sentiu medo quando Ele estava na cruz e pediu a Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice que se refere ali é o cálice do sofrimento. Mas Ele, como diz assim no nosso termo, né, do jeito de falar, Ele aguentou firme e não cedeu. De uma outra vez, vocês devem conhecer a passagem, o diabo levou ao alto de uma montanha e falou, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Deus falou o quê? O diabo, afasta-se de mim, Satanás. Então, continuando aqui, o reconhecimento do amparo de Deus diz também, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão. Eu tenho uma pequena coisa para falar aqui de mim. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu passei um certo aperto, né? Eu e minha mãe. Chegamos quase a passar fome. E eu lembro que a minha mãe não tinha nada para a gente comer. Uma vez ela fez sopa de pão. Eu era criança, né? Naquela infantilidade, na inocência. Foi uma das sopas mais gostosas que eu comi. E da outra vez, no dia seguinte, só tinha 2 ovos. Ela fritou aqueles ovos. Como rendeu de sobejar, de sair da frigideira. E hoje, graças a Deus, eu sou bem financeiramente, criei meus filhos, tenho 4 netos. E a palavra de Deus se cumprindo. Nunca vi o justo desamparado a mendigar o pão. Entende? Deus é fiel. Deus honra e Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. A palavra de Deus diz também que quando a gente se arrepende, e só Deus sabe dos seus intenções, dos nossos corações, do seu coração, do meu,
e você vai a Deus e pede perdão pelo que você fez e tal, Ele perdoa e não fica cobrando. A palavra de Deus diz em Isaías que nossos pecados se tornam brancos como as escarlata. Não há cobrança, porque a pessoa ficar subjugada aquilo ali, com remorso, coisa e tal. É claro, né? O perdão tem que ser sincero e a pessoa que sabe se ajoelhar perante Deus, através de Jesus Cristo, pedir perdão e mudar de atitude, mudar enfim, fazer uma nova história da sua vida. E também fala que as pessoas vão ter força como a águia, né? Vai subir como a águia, os idosos principalmente. A gente sabe que, né, com a nossa fisionomia, nossa fisiologia, desculpa, a gente com certa idade, a tendência é natural. Você ir perdendo força, vitalidade, isso é natural, é normal. Agora, a gente pode sim fazer um exercício em uma academia, igual que na associação, um ambiente maravilhoso, tem vários idosos aqui, de várias matizes, de vários níveis de sociedade, aqui é um ambiente muito democrático, agradável, muitos cursos, atividades que as pessoas podem participar, né, ocupar seu tempo. Por exemplo, nós estamos fazendo um curso aqui de youtuber, né? Outros cursos que tem, que você tem acesso ao mundo digital, você poderá ajudar seus netos, seus filhos, não se sentir excluído, isso é importante. Então, o Senhor Deus é um Deus eterno e Criador de toda a terra. Ele não cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem força. Força de estudar, força, não quero sair, eu não quero ver isso, eu não quero assistir uma televisão, eu não quero ir no cinema, eu não quero ir no teatro, eu não quero ir na associação, ir na hidroginástica, eu não quero fazer um curso de informática, eu não quero. A pessoa se entrega. Mas não deve ser por aí. A Bíblia diz também que o nosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Quando você faz uma atividade física, você está cuidando do seu corpo. Quando você evita uma droga, um vício, você está cuidando do seu corpo. E então, você está agradando ao Espírito Santo de Deus, que diz que o teu corpo é templo sagrado do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu já falei no vídeo que Deus, ele dá livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser? É assim que funciona. Mas tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes têm consequências, ou boas ou ruins, não é? Então a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente fala também, não é verdade? E a Bíblia fala mais, que até os jovens se cansam e ficam exaustos, né? E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Os jovens também se cansam, ou não? Eles se cansam, eles ficam exaustos. Então, é uma realidade. E a Bíblia fala, que eu estava falando lá, né, que aqueles que esperam no Senhor vão voar como águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, né? Por quê? Porque é revigorado o seu entendimento, é revigorado a sua vontade de viver, é revigorado os objetivos bons que ele possa ter na vida, né? E concluindo, quando a gente, já te falei no outro vídeo, se você tem sentimentos ruins, mágoas, chateação com alguém, aquilo só vai fazer mal, não vai fazer bem. Então vá ao Senhor, peça perdão à pessoa primeiro, né? Procure a pessoa, converse, depois coloque o problema para Deus, né? Deus vai, com certeza vai ouvir, em nome de Jesus, tá bom? Isso que eu queria falar nessa meditação de hoje. Fique com Deus, um abraço.